Nessa terceira aula nós vamos falar agora sobre trave. A gente entra direto na questão relacionada ao medo, né? É o aparelho que mais desperta esse sentimento nas crianças, principalmente no processo inicial. Nós temos que ter muito claro o processo pedagógico relacionado a esse trabalho para que a criança tenha os mínimos resquícios dessa situação de medo. Nós temos que respeitar a ordem em relação ao aprendizado. Seguir um raciocínio lógico do trabalho dos educativos no chão, depois partir para uma trave bem baixa, depois para um pouco mais alta e assim gradativamente até que a gente chegue na altura oficial. Dentro desse plano, nós respeitando essa progressão e em relação ao tempo, elas vão se sentir muito mais confortáveis no momento de transição de uma trave para outra. E a gente começa a criar uma certa independência nas nossas ginastas para que elas façam essa transição sem os processos de ajuda, sem os processos de uma proteção excessiva. Nós temos que ter o discernimento de sermos precavidos em relação aos acidentes, mas nós não temos que ter um excesso de preocupação em cima de um aprendizado, de um processo de adaptação ao aparelho e o raciocínio lógico da evolução da ginasta. Falando já do treinamento técnico, nós temos que pensar que na trave nós temos duas situações importantes a serem desenvolvidas. A primeira delas são todas relacionadas à parte artística. Então nós vamos pensar em todos os alinhamentos, posições de pés, posição de braços, as posturas básicas da ginástica, para que a gente tenha um trabalho efetivo dos saltos ginásticos. E o segundo momento é relacionado aos acrobáticos, mas que também está relacionado a esses alinhamentos corretos do corpo, para que a gente tenha sucesso na técnica dos exercícios. Então agora nós vamos iniciar um processo prático na trave.
Nessa aula de trave, nós tentamos falar um pouquinho sobre as posições iniciais e finais dos saltos ginásticos. Nós temos 3 possibilidades de posição inicial dos saltos ginásticos básicos. Os saltos ginásticos iniciando e finalizando nas 2 pernas. Os saltos ginásticos iniciando nas 2 pernas e finalizando em uma perna. E os saltos ginásticos que inicia em uma perna e finaliza em uma perna. Então nós demos prioridade para essas posições iniciais e finais de todos esses exercícios do salto ginástico, todas essas chegadas dos saltos que vão contribuir para o nosso trabalho para o futuro, né? No final nós fizemos um trabalhinho de fortalecimento e estabilidade com o TheraBand, para que elas consigam se estabilizar bem nessa posição de relevé e nas posições importantes da chegada, nas 2 pernas e em uma perna só. Nesta aula agora nós vamos falar um pouco sobre o solo, sobre as particularidades desse trabalho inicial com as crianças. Primeiro momento é importante que nós desenvolvemos um trabalho sobre os acrobáticos básicos, sobre aqueles trabalhos iniciais de rolamento para frente, rolamento para trás, estrela, parada de mãos, rodante, que vão ser a base do desenvolvimento futuro dessas crianças. Em cima desse trabalho a gente planeja um treinamento de tumbling, onde a gente consegue inserir esses elementos de maneira efetiva. O segundo momento importante é nós trabalharmos esses elementos em progressão. Quando nós falamos em progressão, significa que nós vamos começar a dar informação para essa criança de trabalho de velocidade. Então a criança tem que começar a colocar velocidade nos aprendizados anteriores dos elementos. Isso é um dos grandes problemas que elas levam para o futuro quando a gente começa a falar de um trabalho de base já mais desenvolvido. Os maiores problemas dos acrobáticos são em relação à ginasta não colocar velocidade em cima da acrobacia básica. Isso significa que a criança tem que desenvolver trabalhos de progressões desde o início da carreira. Junto com essas 2 coisas, ainda a gente entra num trabalho de preparação física geral, que é um trabalho de perna, que vai dar eficiência nos trabalhos de solo, e também um trabalho específico da preparação física, que estão 100% relacionados aos trabalhos de curveta. Então, uma criança que não tem esses trabalhos de curveta muito bem definidos e muito bem trabalhados, elas vão ter problemas em relação à técnica dos elementos aprendidos. Resumindo, nós precisamos ter 2 modelos de treinamento, um de acrobacias e outro de progressões. E em cima disso desenvolver um trabalho com eficiência da preparação física específica do solo e da preparação física geral. Agora nós vamos fazer um trabalho de solo relacionado a esses elementos isolados.
Nessa aula, então, nós fizemos um pouco do trabalho de rolamento para frente, mostrando todas as possíveis variações das posições importantes da ginástica. Rolamento grupado, iniciando o grupado, finalizando o grupado, iniciando o grupado, finalizando o carpado, iniciando o grupado, finalizando afastado. Depois nós fizemos esse raciocínio, iniciando na posição carpada, e depois nós fizemos um último momento, iniciando na posição afastada. Então nós fizemos todas as variações possíveis da posição grupada, carpada e afastada, sendo que essas posições são as posições importantes para depois no processo evolutivo dos mortais para frente, dos mortais de costas, até chegarmos na posição estendida e assim começar a acrescentar os mortais com rotação no eixo longitudinal. Fizemos também no final do trabalho um trabalho de isometria das posições importantes, grupada, carpada e afastada, pensando nessa força específica que a ginasta tem que ter nesse determinado momento, nesta posição específica. E também fizemos no finalzinho um trabalho de flexibilidade mínima para que essas posições sejam bem colocadas durante o trabalho do acrobático. Essas três coisas juntas, elas vão contribuir para o sucesso do aprendizado da técnica do elemento. Assim do rolamento para frente, quando a gente vai fazer no mortal de frente, e assim sucessivamente para o aprendizado de toda essa fase da evolução acrobática do elemento. E no último momento da aula nós fizemos um trabalho de progressão do rolamento para frente grupado. Então a gente deu a orientação para a ginasta que ela precisa trabalhar com o máximo de velocidade possível sem perder a qualidade técnica trabalhada anteriormente. Assim a gente finaliza essa terceira aula e eu aguardo todos vocês na quarta aula para que vocês possam estar conosco e aproveitar do conteúdo. Até mais!